dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro, último dia do mês. Também hoje é o dia da Reforma Protestante. Hoje comemoramos aí mais um ano, de aniversário, 505 anos do dia em que Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante, fixando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e deu início a um movimento de retorno para a centralidade da Bíblia. Hoje, então, é esse dia especial para nós cristãos, porque a Reforma Protestante ela não apenas mudou o cenário no sentido de criar as igrejas evangélicas, mas ela também mudou a própria Igreja Católica. A Reforma ela trouxe uma mudança geral na igreja. Inicialmente, a própria Igreja Católica rejeitou as ideias da Reforma, expulsou Martinho Lutero da igreja, e aí ele continuou adorando, cultuando e ensinando, e essa igreja depois foi conhecida como Igreja Luterana, Mas a partir das ideias de Lutero, essas ideias de que a Bíblia é a única verdade para os cristãos se espalharam pelo mundo todo e trouxeram reflexões e mudanças em vários lugares, inclusive dentro da própria Igreja Católica, que aos pouquinhos foi também deixando certas práticas, foi mudando alguns ensinamentos, E hoje nós temos um mundo onde a Bíblia ela está entre os cristãos sendo livremente reproduzida, E aos poucos os cristãos têm redescoberto o valor e o poder da palavra de Deus. Então hoje é dia para comemorar, não é para nós cristãos dia das bruxas, Halloween, nada disso, Isso é uma subversão desse dia em que comemoramos o retorno à centralidade da Bíblia, o dia da Reforma Protestante. Inventaram aí, colocaram essa data junto para confundir tudo, Não é dia das bruxas para nós. Inclusive eu quero incentivar você, pai, você, mãe, a ter um cuidado aí com seus filhos, porque Deus, nosso Pai não é Deus de morte, mas é Deus de vida. E muita gente acha que Halloween, essas coisas são brincadeira. Você está fazendo um culto à morte. Você está brincando com algo que não é brincadeira. Então, nossos filhos não precisam desse tipo de brincadeira para serem felizes, tá bom? Eles podem ser felizes celebrando a vida, celebrando as coisas da luz e não as coisas das trevas. Cuidado aí para você também não entrar, nesse caminho. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Nós não somos trevas. Nós não somos aqueles que fazem as travessuras. Nós somos o povo de Deus. Então cuidado nesse dia para não deixar perverter o seu coração. E lembrando no exemplo de Lutero, vamos voltar para a Bíblia. Vamos deixar a palavra nos ensinar. Vamos deixar a palavra nos transformar. E é isso que nós fazemos todos os dias aqui no Devocional de Fé. Eu quero ler um versículo com você. Está no Salmo capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Olha só, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Os carros e os cavalos aqui estão no contexto do Salmo que fala sobre o reinado, sobre os reis, fala sobre guerras. E na época do Antigo Testamento a guerra era feita com carros e com cavalos. Os carros e os cavalos tinham muito poder para derrotar exércitos. Veja, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos
em o nome do Senhor, nosso Deus. Quantas vezes Israel já se viu cercado por um exército grande de todos os lados, um exército muito maior do que o tamanho do povo de Deus? Quantas vezes no Antigo Testamento o povo de Israel se viu cercado, sem esperança humana nenhuma de ter vitória, e Deus deu? Humanamente falando, Faraó nunca deixaria Israel escapar do Egito. Mas Deus, com a sua intervenção divina, fez aquilo que ninguém esperava. Muitas vezes também Israel, sob domínio de povos maus, apesar de estar sob domínio de inimigos, contou com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus, no meio da tribulação. Quero dizer para você uma coisa: os sonhos do Senhor não são frustrados jamais. Falo isso no dia após o segundo turno das eleições no Brasil, em que muitas pessoas estão desanimadas, tristes, outros estão felizes, mas muitos estão apreensivos. Acalme o seu coração, meu amigo, minha amiga. A nossa esperança não está em homens. Eu tenho dito isso há muito tempo, muito antes do resultado do segundo turno. A esperança da igreja não deve estar em homens, em seres humanos, em políticos, em contextos econômicos, políticos ou sociais. Nós somos chamados a anunciar o nome do Senhor, independente do governo que temos. Nós não precisamos da autorização de ninguém para anunciar o nome do Senhor, e é no nome dele que nós vamos viver. É pelo nome dele que nós vamos fazer todas as coisas. E fique tranquilo, mesmo que alguns confiem em carros, em cavalos, em políticos, em dinheiro, em isso, em aquilo, nós confiamos no nome do nosso Deus. Ele nos sustentou até aqui, ele nos trouxe até aqui, e ele vai continuar nos sustentando. E é no meio de situações difíceis que a igreja aprende a confiar somente em Deus. É no meio de momentos em que não podemos nos apegar a estruturas humanas que nós aprendemos a confiar somente no Senhor. Então hoje coloque a sua confiança no Senhor, porque a Bíblia diz que céus e terra irão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus continua disponível para nós. Lutero estava disposto a morrer pela palavra. Martinho Lutero, quem não conhece sua história, vale a pena conhecer, foi um monge, ele era padre, ele era católico, na época em que só existia também a Igreja Católica, e um dia, estando em depressão, muito triste, se culpando pelos seus pecados, ele recebe de um líder seu, um bispo, ele recebe o livro de Romanos e diz para ele: leia esse livro. A carta aos Romanos transformou a vida de Lutero. Quando ele leu a carta aos Romanos, ele entendeu que ele não recebia o perdão dos seus pecados por ter feito esta ou aquela obra, ou por se chicotear como ele mesmo se chicoteava, ou por pagar uma indulgência. Ele entendeu que tudo já estava feito em Cristo, que ele já havia recebido o perdão dos seus pecados, e que agora o justo viverá pela fé. Pela fé e não pelas obras, o justo viverá pela fé. Então, pela verdade da Bíblia, ele colocou a sua vida em risco, porque ele começou a pregar a verdade numa época em que a igreja dizia que você precisava pagar uma taxa para ser salvo. Numa época em que a igreja dizia que você não podia ler a Bíblia livremente, apenas o Papa poderia interpretá-la. Numa época em que você podia ser morto em uma fogueira, Lutero colocou o seu pescoço em risco. E no meio de tudo isso, ele traduziu a Bíblia para a língua do povo alemão, para que toda pessoa do seu povo pudesse ler a Bíblia. Ele fundou escolas para que todos soubessem ler, para ler a Bíblia. Ele criou um movimento, ele deu início a um movimento que transformou a história da igreja e a história do mundo. Fruto da Reforma Protestante são universidades no mundo todo, igrejas no mundo todo. A Bíblia traduzida para mais de 1000 idiomas,
Com certeza Lutero cumpriu um importante papel na sua época e nos deixou um legado de coragem, mesmo com a oposição de homens. Contra tudo e contra todos, ele lutou e venceu pela fé. Quero dizer para você hoje, meu amigo, minha amiga, nós não dependemos de contextos humanos. Nós dependemos do poder de Deus. E é no nome do Senhor que nós vamos lutar todos os dias pela fé. Vamos levar o amor de Deus. Vamos levar o amor de Jesus. Vamos orar pelos enfermos. Vamos ensinar a palavra de Deus. Vamos estar à disposição do nosso Senhor e nós veremos um tempo de avivamento maior ainda nessa nação. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus oramos nessa segunda-feira, pedindo a Tua graça para continuar no meio das tribulações. A Tua graça, Senhor, para não olharmos para os carros e nem para os cavalos, não olharmos para a economia e nem para a política, mas olharmos para aquele que é o Criador de todas as coisas, o Senhor, o nosso Deus. Que a Tua palavra seja o nosso norte e que possamos viver por ela e anunciar ela todos os dias. Eu peço, Senhor, nos fortalece. Renova as nossas forças. Dá-nos ânimo novo, Senhor. E obrigado porque não precisamos e nem devemos confiar em homens, mas podemos confiar no Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Pedimos, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, o futuro do Brasil. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Traz um futuro abençoado para todos nós. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe os teus olhos no Senhor. Olha para Ele, confia nele. Ele está contigo todos os dias. Eu abençoo você em nome de Jesus. Compartilhe esse devocional e envie para os seus amigos.